Olá, tudo bem? A aula de agora se refere ao volume de número 2, frente B. A partir de então vamos falar sobre polígonos. Sabemos que polígono nada mais é do que uma figura fechada, formada por linhas retas, aquelas às quais eu denomino segmentos. Quando os segmentos se unem, nós temos, quando uma figura fechou-se, um polígono dado. Um dos polígonos talvez mais simples de se identificar seja um triângulo, que também pode ser chamado de trilátero. Uma característica bem peculiar dos polígonos pode ser vista a seguir. Verifique que aqui nós temos um polígono e as suas respectivas informações sobre alguns elementos que o compõem. Por exemplo, isso é um polígono porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos, aos quais nós chamamos de vértices, ligados por segmentos. O segmento de A até B, o segmento de B até C, o segmento de C até D, o segmento de D até E e o segmento de E até A. Se porventura te falta o conceito de segmento, lembre que o segmento nada mais é do que uma linha limitada, ou seja, que tem início e tem fim. Portanto, a gente tem a possibilidade de medi-lo. Eu tenho segmentos unidos, ponto a ponto. Cada um desses pontos recebe o nome de vértice. É como se fosse uma das quinas da figura. Quando as linhas se unem, eu tenho os vértices. E quando os lados se encontram, eles formam aquilo que nós classificamos como ângulos. É importante ressaltar que nós temos dentro de um polígono ângulos e fora também. Os ângulos de fora são chamados de externo, mas uma característica é importante ressaltar: só pode ser considerado um ângulo externo se for obtido a partir do prolongamento de um dos lados. Ao passo em que eu prolongo um dos lados sem nenhuma oscilação, eu tenho um ângulo externo. Todos os outros ângulos são classificados como ângulos internos. À frente a gente vai ver uma relação a respeito de suas medidas. Cada vez que nós olhamos para um polígono, é bom lembrar que o número de vértices de ponta coincide com o número de lados, e isso dá a classificação do nome de um polígono. É bom lembrar que os nomes do polígono eles sempre vão seguir um certo padrão. Por exemplo, um polígono com 3 lados, que é o polígono de menor quantidade de lados possíveis, é chamado de triângulo, mas um triângulo também pode ser classificado como trilátero. Era muito mais comum em outrora, hoje menos. Um polígono com 4 lados é um quadrilátero, com 5 lados é um pentágono, com 6 lados é um hexágono, com 7 lados um heptágono. Veja que existe uma certa relação entre o primeiro elemento da montagem do nome, por exemplo, quadri, penta, hexa, hepta. Essa primeira parte do nome, o prefixo do nome do polígono, ele sempre representa a quantidade de lados. Aqui eu tenho uma leve mudança, porque num quadrilátero eu estou falando que tem 4 lados. Mas obviamente é importante ressaltar que todo polígono, o número de vértices, que são suas pontas, equivale ou é igual ao número de lados, que são seus segmentos, que também equivale ao número de ângulos internos. Na figura, então, eu tenho um quadrilátero, 4 lados, obviamente, 4 ângulos também. Um pentágono, veja que o prefixo penta refere-se a algo com 5 alguma coisa. Nesse caso, gono se refere ao número de ângulos. Então, um pentágono é uma figura com 5 ângulos. Um hexágono, 6 ângulos, um heptágono, 7 ângulos e aí por diante. Sempre que nós caracterizarmos um determinado polígono, a sua denominação se dará em decorrência do prefixo que indica o número de lados, seguido pelo sufixo gono, que indica o número de ângulos. Quando eu olho para um polígono, eu posso classificá-lo de 2 maneiras: convexo e não convexo. Também mais facilmente classificado ou visto como côncavo. É importante ressaltar nessa análise que um polígono ele é chamado de polígono convexo, para ficar um pouco mais fácil essa leitura e essa visão, quando os seus vértices apontam para fora. Dizer que os vértices apontam para fora é como se eu estivesse pensando que a todo momento existem setas lançadas no sentido de dentro do polígono para fora dele. Então, sempre que nós visualizarmos os vértices todos, sem exceção alguma, apontando para fora, eu tenho que o polígono ele é chamado de polígono convexo. Quando pelo menos um de seus vértices deixa de apontar para fora, por exemplo, esse aqui aponta para fora, é como se fosse uma seta de dentro para fora. Esse também e esse também.
No entanto, quando eu olho para esse polígono, quando eu olho para esse ângulo, eu vejo que é como se nós estivéssemos apontando para dentro. E aí o que ocorre nesse caso é que ele deixa de ser classificado como convexo, porque a partir de então eu tenho aquilo que nós podemos chamar de reentrância, eu tenho aquilo que nós podemos chamar de concavidade. Eu tenho, portanto, que um polígono não convexo é um polígono classificado como côncavo. Dos polígonos eu tenho algumas classificações. Talvez a mais importante seja o entendimento da regularidade. Um polígono ele é dito regular quando todos os seus lados são iguais. É importante falar que regularidade tem tudo a ver com equivalência. Então, regularidade e igualdade são elementos que casam necessariamente. Na visão, portanto, que eu tenho aqui, há um triângulo, que é, neste caso, um polígono regular. Um triângulo regular, ele é chamado de triângulo equilátero. Perceba que o prefixo equi, ele é muito semelhante ao prefixo do equivalência, porque a ideia do equi, ele significa igualdade. Um triângulo equilátero é um triângulo no qual todos os seus lados são absolutamente idênticos. Aqui nós temos um quadrilátero bem específico. A esse quadrilátero eu chamo de quadrado. Importante ressaltar que nem todo quadrilátero é um quadrado. O quadrado é um dos tipos de quadrilátero que existe. Aí nós temos, por exemplo, para poder representar trapézios, paralelogramos, losangos, são tipos distintos de quadriláteros. O quadrado é apenas um. Neste caso, ele é o polígono regular de 4 lados. Se nós tivermos um hexágono regular, todos os seus lados são iguais e necessariamente todos os seus ângulos também. É importante frisar esse ponto para que as coisas fiquem encaixadas. Um polígono é chamado de regular quando todos os seus lados, sem exceção alguma, e todos os seus ângulos também, sem exceção, são iguais, portanto. A característica mais fundamental é entender sobre um triângulo equilátero. Eu tenho nesse caso que o lado que começa em A e termina em B, ele equivale em medida ao lado que começa em B e termina em A. Do mesmo modo que o lado que começa em C e termina em A. Eu tenho que esse triângulo aqui, ele é um triângulo equilátero, 3 lados iguais. Isso necessariamente vai fazer com que nós tenhamos também 3 ângulos internos iguais. O triângulo traz para nós, portanto, a visão de uma ideia de equilateralidade. A gente tem que todo polígono que tem os lados idênticos também terá os ângulos idênticos. Neste modo, há aqui uma definição que é bastante importante para entender a respeito de triângulos. Nesse caso, se o triângulo ele tem os lados iguais, ele necessariamente também terá os ângulos iguais. E aí existe, portanto, uma situação bastante interessante para poder falar a respeito dele. Se eu tenho os lados iguais e também tenho os ângulos iguais, eu posso falar que toda figura que tem a característica da equilateralidade, todos os lados são iguais, todos os ângulos também serão. O polígono em questão, um triângulo, ele é equilátero e também equiângulo, ou seja, lados iguais, ângulos iguais. No caso de um triângulo, cada um dos ângulos internos medirá 60 graus. Eu tenho, portanto, um triângulo equilátero é aquele no qual todos os lados são iguais, todos os ângulos também. Um quadrado, que é um quadrilátero com os 4 lados iguais, também terá os 4 ângulos iguais e cada um dos ângulos será equivalente a 90 graus. O que difere um quadrado de um retângulo é a característica de todos os lados iguais. Porém, é importante falar, todo quadrado pode ser denominado retângulo, mas nem todo retângulo pode ser classificado como um quadrado, porque a característica de um quadrado é que, além dos 4 ângulos retos, os 4 lados também são iguais. E isso é importante salientar. Aqui eu tenho um hexágono regular, todos os lados iguais, e além de todos os seus lados serem iguais, eu também tenho todos os ângulos absolutamente idênticos. Nesse caso, do hexágono, cada ângulo interno medirá 120 graus. Mas isso é uma coisa mais lá para frente, para ficar um pouco mais rápido de entender quando nós visualizarmos soma dos ângulos internos.
Aqui eu tenho a ideia de regularidade. Daí a gente passa para um terceiro ponto desse contexto, quando nós formos falar sobre diagonais de um polígono. Nós sabemos de forma geral o que vem a ser uma diagonal, que nada mais é do que uma linha que liga um vértice a um vértice oposto, passando por dentro do polígono dado. É absolutamente fundamental verificar que há um polígono que não tem diagonais. Esse polígono é o nosso triângulo. O motivo pelo qual ele não tem diagonais é simples. Sempre que eu ligar um vértice a outro, seja ele qual for, eu necessariamente sobreporei um dos lados. Ou seja, se eu ligar um vértice, como esse vértice, ao qual eu denominarei vértice A, ao vértice B, eu vou ficar necessariamente com uma linha cobrindo esse lado. Se eu ligar o vértice B ao vértice C, do mesmo jeito. Se eu ligar o vértice C ao vértice A, também. Então eu tenho, nesse caso, que se nós estivermos falando sobre um triângulo que tem o número de lados igual a 3, esse polígono não possui diagonais. Daí, portanto, eu vou definir numa simbologia que D, que nesse caso vai equivaler à quantidade de diagonais, será igual a 0. Porém, se eu estiver falando, por exemplo, sobre uma figura como essa, que é um quadrado ou um quadrilátero qualquer, se nós ligarmos os seus vértices, eu tenho que um quadrilátero ele tem 4 vértices. Se eu ligo os seus vértices, eu tenho a possibilidade de montar, por exemplo, 2 diagonais. Para ficar um pouco mais clara a nossa visão, perceba a diagonal montada nesse sentido. Eu tenho como ligar o vértice A ao vértice C. Do mesmo modo, eu tenho como ligar o vértice B ao vértice D. Ao passo em que eu ligo essas relações de vértices opostos, eu tenho, portanto, as diagonais. Daí, define-se que uma figura que possui o número de lados equivalente a 4, possui a quantidade de diagonais equivalente a 2. Então, na minha visão, algo já começa a tomar sentido. Eu tenho 3 lados, diagonal alguma, 4 lados, 2 diagonais especificamente, e aqui eu coloquei para nós um pentágono. Vamos fazer uma análise a respeito dele? Nesse pentágono eu tenho os vértices A, B, C, D e E. Lembremos que uma figura que tem 5 lados também terá 5 vértices e 5 ângulos. Mas vamos visualizar as suas diagonais? Se porventura nós formos montar as diagonais que essa figura possui, olha o que a gente vai encontrar. Eu tenho a diagonal que liga A e C. Eu tenho a diagonal que vai ligar A até o vértice D. E a partir de então eu começo a verificar um certo padrão. Verifique que do vértice A eu não pude fazer ligações nem ao vértice B, nem ao vértice E, tampouco com ele mesmo. Verifique que, logicamente, se eu ligar o A com o B, eu não tenho uma diagonal, eu tenho um lado. Se eu ligar A e E, eu tenho um lado. Neste caso, eu não tenho como ligar A e A, porque eu tenho um ponto. Então, liguei o vértice A ao vértice C. A partir de então, eu começo a perceber uma certa lógica. Quando eu for para o vértice B, eu ainda tenho a possibilidade de verificar numa contagem 2 diagonais. Quando eu contar de B até E e quando eu contar de B até D. Verifique isso. No entanto, quando nós formos ao vértice C, verifique que há uma das diagonais que já está montada. O que significa dizer que a diagonal que liga A até C é a mesma diagonal que liga de C até A. E isso é importantíssimo para efeito de cálculo. Quando eu ligo o vértice C ao vértice E, eu consigo perceber que de todos os 5 vértices sempre saem 2 diagonais. Do vértice A saem 2 diagonais para C e para D. Do vértice B saem 2 diagonais para E e para D. Do vértice C,
para A e para E, do vértice D para B e para A, e do vértice E para C e para B. O que significa isso, portanto? É bom frisar que o segmento de E até B, ele também pode ser lido de B até E, e ele equivale à mesma coisa, é a mesma diagonal. Desse modo, eu contabilizo, portanto, 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. O que foi notado, portanto, uma figura que possui exatamente 5 lados, quando o seu número de lados equivale a 5, possui, deste modo, 5 diagonais. Daí, a gente finaliza essa observação com uma teoria. Essa teoria define, portanto, que para que eu possa contabilizar a quantidade de diagonais, eu faço simplesmente um conceito. Como de cada um dos vértices saem 2 diagonais quando eu tenho, por exemplo, 5 lados, de cada um dos vértices sai uma diagonal quando eu tenho 4 lados, de cada um dos vértices não saem diagonais quando eu tenho 3 lados, eu percebo que o número de diagonais que saem de cada vértice equivalem a 3 unidades a menos do que o número de lados. Então, portanto, se eu quiser definir a quantidade total de diagonais, eu consigo perceber que D, que equivale ao número total de diagonais que existe em um determinado polígono, vai ser igual a N, que equivale ao número de lados. Se nós voltarmos ao início, a gente vai lembrar que o número de lados também equivale ao número de vértices. N, que é o número de lados que a figura possui. Se for multiplicado pela diferença N menos 3, que indica a quantidade de diagonais que saem de cada vértice necessariamente de um polígono, eu já tenho a quantidade total de diagonais. No entanto, vale ressaltar de novo que a diagonal de A até C é a mesma que de C até A. De B até E é a mesma que de E até B. Para evitar uma contagem duplicada, nós dividimos por 2. Eu tenho, portanto, a fórmula que define a quantidade total de diagonais que um polígono possui.